Senhor em Efésios capítulo 5. Os nossos pré-adolescentes e adolescentes, as coisas já estão, começando. Então, se tem alguém aqui, vai lá para o clube bíblico, os professores já estão a postos, as nossas crianças já estão sendo ministradas. E nós vamos então continuar a nossa jornada nesses sermões expositivos da série Aprendendo com Efésios. Se eu não me engano, hoje é o 11º sermão dessa série. E assim diz a Escritura em Efésios 5, do verso 15 ao verso 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como viver em dias maus? Como a gente consegue viver em dias maus? Mas, Jean, os dias são maus? Aqueles dias em que a igreja de Éfeso vivia eram dias maus. Havia perseguição, havia um paganismo que comportava qualquer Deus. O problema não era, diríamos assim, você crer em Jesus. O problema era você dizer que Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Os cristãos foram mortos nas arenas, foram julgados pelo Império Romano, não é porque eles criam em Deus, o Deus do judaísmo e agora o Deus do cristianismo, mas porque eles reverenciavam adoração exclusiva a esse Deus. Então você poderia crer em Jesus, mas você tinha que se prostrar diante da estátua de César. Então havia perseguição, haviam dores, havia sofrimento. Aqueles dias não eram dias fáceis. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na condição de alguém preso, de um modo completamente injusto, mas ele estava ali preso, tendo inclusive que ser socorrido pelas ofertas, porque havia na mente romana a ideia de que um prisioneiro ele tinha que sobreviver por conta própria. Por quê? Porque se os deuses não provessem para ele o sustento, isso era prova do juízo dos deuses contra ele. Então o apóstolo estava preso, dependendo do socorro da parte dos irmãos, por isso em Filipenses ele agradece a oferta que chega no momento oportuno. A igreja estava perseguida, havia então sofrimento, dor, lamento, coisas difíceis, e os dias então eram sim maus. Apesar de nós não vivermos uma aparente perseguição do ponto de vista talvez político, mas nós também vivemos dias maus. Nós vivemos num mundo que é inimigo de Deus. Um mundo que tenazmente, como diz a Escritura, nos assedia. Nós vivemos numa batalha espiritual. Inclusive, nós vamos chegar nesse tema quando adentrarmos o capítulo 6, quando Paulo fala das forças espirituais do mal. Elas estão aí, elas são reais e elas estão atreladas a esse mundo. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo que está aí, que nos cerca, que nos envolve, que nos desafia, é um mundo mau. E por isso os nossos dias se tornam maus. E junto a esse mundo, há forças espirituais do mal que se levantam contra nós para nos levar para longe de Deus, para termos o nosso coração endurecido, a nossa mente, de certa forma, catalisada, tomada pelo pensamento do século, pelo pensamento desta era, que é totalmente contrário à vontade e ao querer de Deus. E mais do que isso, se não bastasse isso, você ainda tem uma natureza má.
mesmo que você tenha Cristo como Senhor e Salvador. Evidentemente que esta nova vida em Jesus te dá elementos, te dá perspectivas completamente novas, te dá o poder do Espírito Santo em você, mas Deus ainda não arrancou a sua natureza caída. Então você luta diuturnamente com esse terrível inimigo, que muitas vezes as Escrituras chamam de carne. Carne. Natureza caída, natureza pecaminosa. Temos uma inclinação para o mal. Portanto, mesmo não vivendo o contexto da igreja de Éfeso, nós lidamos com dias maus. Somos pessoas caídas num mundo caído. E que este mundo se levanta de maneira feroz contra tudo aquilo que diz respeito a Deus, ao seu senhorio e ao seu governo. Agora, como nós vivemos os dias maus? Como nós já vimos, a carta de Paulo aos Efésios é um tratado para a vida da igreja. Ela nos dá uma base teológica muito sólida sobre quem somos, quem éramos e como devemos viver. E o capítulo 5, de um modo especial, ele nos chama, desde o primeiro versículo, a um estilo de vida, a um modo de vida que reflita essa nova vida que temos em Cristo. Aquilo que lá no capítulo 1, no capítulo 2, é tão assim dito com toda clareza, que o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, que nós estávamos mortos, mas Ele concedeu vida, e que agora, inclusive, a nossa vida é essa expressão da presença de Deus em nós. Tudo isso ganha uma forma muito prática e objetiva a partir do capítulo 4, intensificando essa perspectiva de uma nova vida, de um novo estilo de vida no capítulo 5, de um modo especial. E aqui nós temos, se nós queremos viver para Deus nos dias que são maus, nós temos aqui 4 grandes elementos necessários para que a nossa vida possa refletir a vida de Deus, mesmo num contexto tão desfavorável, eu diria até assim, um contexto de oposição a essa vida em Jesus. E o primeiro elemento, a primeira coisa que você precisa abraçar para você é a sabedoria. Mas não é uma sabedoria qualquer. O texto diz no verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. E logo depois, verso 17, portanto, não sejam insensatos. E aí a gente começa a entender que tipo de vida sábia é essa. Quando você olha para o verso 15 e o verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que tipo de sabedoria nós precisamos para viver em dias maus? É a sabedoria que nasce do temor de Deus. Lembra lá, Provérbios? O que é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é que gera sabedoria naqueles que pertencem a Ele. E por que o temor do Senhor gera sabedoria? Porque quando nós tememos o Senhor, nós temos algo claro diante de nós. O nosso Senhor tem uma vontade. O nosso Senhor tem um querer. O nosso Senhor tem uma direção para nós. Temor ao Senhor, que gera sabedoria, é eu entender que uma das piores coisas para a minha vida é eu querer ser dono dela mesma. É eu querer governá-la a partir dos meus próprios pensamentos, sentimentos, escolhas e anseios. Quando eu não possuo esse temor, esse desejo sincero e reverente, nesse sentido que é temor, não é um medo de Deus que nos afasta dele, mas uma reverência diante dele, um reconhecimento do seu poder, da sua glória, e que tudo isso se conecta com as decisões da vida. Então, quando eu me sujeito a este temor, a essa busca do Senhor,
quanto à vontade dele, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando em segundo plano o que eu quero. E essa é uma atitude extremamente sábia. Extremamente sábia. Conduzir a minha vida com a percepção clara que o Senhor tem algo a nos dizer, a nos orientar, a nos conduzir. E que o pior é eu pegar um atalho, eu me mover na direção contrária à vontade dele. Você lembra da história de Jonas? O Senhor vai lá e diz assim: Jonas, vai e prega a grande cidade de Nínive. O que ele faz? Aí o texto diz assim, que ele se dispõe a fazer o quê? Comprar uma passagem na direção inversa à vontade de Deus. Inversa à vontade de Deus. No caso de Jonas, estava clara a vontade de Deus para ele. Mas ele não se sujeita a essa vontade. E mais do que isso, ele não só se coloca em risco, mas ele coloca em risco a vida de outras pessoas. A tempestade que assola o barco onde ele estava era por causa dele. E todos ali estavam em perigo iminente. Quando é que a tempestade acalma e aquelas pessoas ali não vivem um naufrágio? Quando eles lançam, a pedido do próprio Jonas, porque ele tinha consciência disso, lançam Jonas ao mar. Aquilo, irmãos, era uma sentença de morte. Mais uma vez, a morte não alcança Jonas por causa da intervenção da vontade de Deus. E Deus o recoloca, usando um peixe, no trilho que ele deveria seguir, ali nas praias de Nínive, para que ele tomasse de volta o caminho da centralidade, da vontade de Deus. É insensato quem, por exemplo, quer tomar a decisão de um curso. Eu vou passar 4, 5 anos numa universidade, ou eu vou fazer uma pós-graduação, e simplesmente você quer que Deus abra a porta, mas você nem orou para saber se agora é o tempo, se aquele é o curso, se aquela é a vontade de Deus. E você indo então pela sua vontade, o seu instinto, aquilo que você considera ser sábio, à luz da sua própria mente, quantas vezes você se coloca então num lugar e numa situação que ao invés de abençoá-lo, conduzi-lo nas mãos poderosas do Senhor, gera uma situação tal que desestabiliza você. Eu já contei essa história, mas quando você é pastor da mesma igreja 17 anos, tem umas histórias que vocês têm que ouvir de novo. Não tem jeito não. Você tem que repetir. E olha que eu tenho muita história. Era seminarista. Uma pindaíba, uma dificuldade. Uma filha morando no interior, a 40 quilômetros de Goiânia, pegando ônibus estudantil, ia administrando ali o dinheiro com muito cuidado para não endividar, mas era tão arrochado, que 1/3 de férias e 13º, que glória a Deus o presbitério dava naquela época, era para, diríamos assim, pôr a conta em ordem. Sabe o que é assim? Todo mês vai ficando um pouquinho para trás, um pouquinho para trás, um pouquinho para trás. Caiu o 13º, vamos comprar roupa? Não. Vamos viajar? Não. O que nós vamos fazer? Pagar a conta. E aí, lá vem outra bebê. Segunda gravidez. Aí eu pensei, agora não tem 13º que vai pagar a conta no final do ano e resolver minha vida. Como eu sou um cara muito inteligente, muito empreendedor, sempre de muita iniciativa, eu cheguei e falei assim, Deus, deixa que eu vou resolver isso. O que eu fiz? Não tinha quase nada para fazer. Era seminário, saindo às 5:30 da manhã, chegando 2 da tarde, igreja, plantando igreja lá no interior, quase nada para fazer, quase não tinha trabalho, leitura. Aí eu resolvi então abrir aquela lojinha de cosméticos para gerar uma receita extra. Pensa numa insensatez. Isso é uma forma bíblica, né,
Está dizendo que insensatez, mas foi burrice mesmo. Você sabe qual foi o momento que eu descobri que eu tinha errado? Que eu não busquei a vontade de Deus? Que eu não parei para ouvir Deus? Eu queria resolver o problema do sustento da minha casa por mim mesmo, achando que eu que tinha que prover, e não pus isso na presença do Senhor, não orei quanto a isso, não busquei a direção dEle. Você sabe quando foi que caiu a ficha? Foi quando teve a reunião do presbitério. O presbitério falou assim: gente, o Jean vai ter mais uma filha, a gente tem que melhorar a situação dele. Aí o presbitério, na época, votou um salário mínimo e meio a mais, era mais do que eu precisava. E agora, quando eu vi aquilo, eu não conseguia nem me alegrar, porque Deus já tinha o modo com que Ele ia resolver a situação. Eu criei uma situação para mim. Eu fiquei assim: Senhor amado. Irmãos, e quando a gente erra o alvo, quando a gente não age com sabedoria, a situação é tão dramática que aquela raiz que você plantou, ruim, vai dando fruto ruim, e assim vai indo. Só para encurtar a história, aquela loja deu tanto prejuízo que eu fui ordenado e passei ainda 1 ano e meio pagando um empréstimo para pagar as contas daquela loja. Por uma questão muito, muito, muito simples. Eu atravessei a vontade de Deus. Eu quis dar uma solução por mim mesmo. Eu fui insensato de dar um passo desse tamanho sem consultar o Senhor e colocar aos pés dele aquela decisão. Você já percebeu na sua vida? Alguma decisão que você tomou sem ouvir primeiro o coração de Deus, a vontade de Deus para você? Você consegue perceber como isso já custou a sua paz? Então, nós precisamos de sabedoria. E sabedoria, o centro da sabedoria é o temor ao Senhor. Em outras palavras: Senhor, eu quero viver conforme a Tua direção. Isso é viver de modo sábio em dias maus. Mas segundo, além de sabedoria, nós precisamos de diligência. Diligência. Verso 16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade. E aí diz: porque os dias são o quê? Maus. Quando você tem o discernimento da vontade de Deus, quando você busca viver sobre essa sabedoria de ouvir o que Deus tem para você, irmão, aí você tem que entrar de cabeça. Às vezes, tem gente que começa a discernir o que Deus quer, o que Deus tem planejado, a porta que Deus tem aberto. E apesar da porta ser aberta por Deus, o camarada fica assim: será que eu vou? Será que eu não vou? E aí? Mas, Senhor, essa é a direção, Senhor. Mas isso aí não é meio perigoso, não, Senhor? E se isso, aquilo der errado, Senhor? Meus queridos, nós precisamos ser diligentes quando Deus abre a porta e o caminho. Nós precisamos nos entregar, nos empenhar, e nós precisamos pegar as oportunidades que são de Deus e abraçá-las com afinco. Com afinco. Se de um lado cabe ao Senhor abrir portas e direcionar a nossa vida conforme a sua vontade, do nosso lado, cabe nós respondermos com intensidade, com diligência, com esforço, com empenho. John Wesley orava a Deus muitas vezes assim: Senhor, fecha as portas que não são tuas, porque as portas que estiverem abertas, eu estarei entrando. É uma oração audaciosa, não é? Porta está aberta. Senhor, agora se não é do Senhor, pode bater na minha cara, não tem problema. Fecha
Fecha, Senhor. A oração de um homem assim é porque ele crê que quando Deus abre uma porta, você precisa atravessá-la. Você precisa abraçar a oportunidade de Deus. Isso, irmãos, se aplica a tudo na vida. Qual que é a vontade de Deus na sua relação com seus filhos? Qual que é a vontade de Deus para o seu casamento? Há um tempo atrás, eu tentei ajudar um senhor na relação com seus filhos. Ele já era um senhor de idade. E os filhos estavam num conflito muito grande com ele. Todos muito machucados, feridos, resistentes. E eram pessoas que estavam ali na igreja. Os filhos crentes, um homem crente. Então eu disse para ele, olha, eu vou tentar ajudar o senhor. E aí ele me contou mais ou menos, eu como pai. E ele foi contando e falando das memórias, das lembranças. Se eu fico só com a palavra dele, eu ia pensar assim, esse é o melhor pai do mundo. Esses caras são injustos. Mas a história não era bem assim. Ao sentar com os filhos, você sabe o que eu percebi? Muita coisa passou nas intenções daquele pai. Sabe aquela coisa assim, eu preciso ter tempo para os filhos, mas você não tira. Eu preciso ter assim experiências, memórias afetivas com eles, mas você nunca faz nada com eles. Porque eu amo demais meu filho, eu quero orientá-lo, ajudá-lo, mas você nunca bate um papo. Começa a conversa, você já, entra de sola. Não, você não entende nada não. Havia, no fundo, na cabeça daquele homem já idoso, o ideal que ele não viveu. A pergunta é, havia oportunidades? Havia. Mas elas, na maioria das vezes, não se materializaram, não se tornaram escolhas e atitudes e passos. Sabe aquele dia que você pensa, nossa, eu vou comprar um presentinho para minha mulher. Só que você não compra. Que coração bom, gentil, né, irmão? Perdeu a oportunidade. Pastor, mas será que é a vontade de Deus? Ô camarada, não é o diabo que vai falar para você fortalecer seu casamento infeliz. Você acha que é o diabo que vai falar isso para você? Vai lá, dá um presentinho para ela. Faz um elogio. Gasta um tempinho a mais. Não. Isso é de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que nós possamos investir nos relacionamentos, no casamento, nos filhos. A irmã, né, passa aquele pensamento dentro do coração. Nossa, hoje eu vou fazer aquela comidinha que meu bem gosta. Aí você lembra que ele anda meio complicado com você. Aí você fala, quer saber? Ele não está merecendo não. E aí, ao invés de você criar um ciclo em que as coisas mudem, a oportunidade você está tendo. O seu orgulho, a sua dureza, te tira a alegria e te rouba a oportunidade. Porque, às vezes, para melhorar, a gente vai ter que engolir algumas coisas, vamos ter que buscar um coração humilde diante de Deus e falar assim, deixa eu dar o passo. E nós temos a oportunidade. Então, irmãos, precisamos de sabedoria. Mas à medida que a gente busca essa sabedoria e que o Senhor nos orienta, nós precisamos de diligência. Agora, ninguém vai ter sabedoria e muito menos será diligente na direção da vontade de Deus se você não tiver esse terceiro elemento, que é espiritualidade. Precisamos ser sábios, precisamos ser diligentes, mas o texto nos diz que nós precisamos, para isso, não se embriagar com vinho que leva à libertinagem, verso 18, mas deixar-nos encher. Eu gosto dessa tradução da NVI. Deixar-nos encher pelo Espírito. Por quê? Porque quem enche é o Espírito. Agora, quem resiste
a esse enchimento do Espírito, muitas vezes somos nós. Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio livro de Efésios, lá no capítulo 1, diz que quando nós cremos no Evangelho, nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, ele não vem e sai de nós, porque fomos selados, ele está em nós, ele é Deus conosco, ele habita em nós, no nosso corpo, diz a palavra de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso é algo que não tem variação. Se você se rendeu a Cristo, você é selado, você tem o Espírito, porque aquele que não tem o Espírito não pertence a Deus. Ok? Mas isso não significa, uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem mente, ele tem vontade, ele tem emoções, isso não significa que a sua relação com ele tem preenchido você. Nós precisamos lembrar que Éfeso era uma cidade extremamente pagã. E além de haver o culto lá à deusa Diana, havia também, em todo o Império Romano, o culto ao deus Dionísio, ou Baco. Basicamente, é o deus da bebida, considerado também o deus da alegria. Então havia aqui uma figura muito clara na mente daqueles irmãos, e Paulo faz questão de gerar aqui, assim, uma visão totalmente, diríamos, separada do que isso significa e do que isso significa. Aqueles crentes tinham essa figura muito clara das cerimônias ao deus Baco, em que a embriaguez, presta atenção, em que a embriaguez era o mecanismo usado pelas pessoas para tentar se conectar com a divindade. Tanto é que as festas a este deus Dionísio, ou deus Baco, não apenas tinham muito vinho, elas tinham níveis de embriaguez. Então as pessoas chegavam e elas se dedicavam à bebida, literalmente, para que o nível de embriaguez fosse crescendo dentro do seu ritualismo religioso. E o apóstolo diz: não vos embriaguem com vinho. Não é essa a fonte de preenchimento de vocês. Não é assim que vocês vão conectar-se com o divino, com o transcendente. Ao contrário, vocês não se preenchem, não se enchem e não buscam ao Deus verdadeiro por esse caminho, porque vocês precisam estar cheios do Espírito e o Espírito Santo enche vocês. Então deixem, permitam que o Espírito Santo encha você. Encha você. Sua vida é completamente diferente dos pagãos. Aqui há esse contraste. E aí nós precisamos entender que nós não precisamos, se estamos em Cristo, se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, eu não tenho que correr atrás para receber o Espírito Santo. Há muitos crentes que creem no Espírito Santo como uma segunda bênção. A primeira é a salvação. A segunda bênção é buscar o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Simplesmente porque ninguém pode ir ao Senhor Jesus, se render ao Senhor Jesus, se o Espírito Santo não vier a ele primeiro, tirando ele da morte espiritual. Mas se não precisamos buscar ter o Espírito Santo, porque já o temos na nossa conversão, nós precisamos buscar esta comunhão profunda que enche a nossa vida, que nos completa. E aqui nós vemos aspectos tanto pessoais como comunitários dessa busca pela espiritualidade. Porque ninguém pode fazer essa busca por você. Em um sentido, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é algo que você precisa almejar e buscar. E talvez você já teve fases
da sua vida em que a sua comunhão com o Espírito já foi muito mais profunda. Meu irmão, minha irmã, nós temos então que ser despertados para novamente buscarmos esse enchimento. Talvez você já viveu até um transbordar do Espírito Santo. Não sei. Pastor, mas pode haver um transbordar do Espírito Santo? Sim, a Escritura inclusive usa esse termo. Qual que é a diferença entre o deixar encher-se para o transbordar? O transbordar, como a própria palavra diz, é quando você está tão cheio do Espírito que você tem uma experiência pontual, marcante, que pode ser um êxtase de alegria. Ou um quebrantamento tão profundo como você nunca viveu. O fato é que o Espírito Santo está agindo tão intensamente em você, que aquilo gera um momento na sua vida que você fala: Senhor, eu queria estar assim todo dia, o tempo todo. Me lembro de uma vez, adolescente, era um período que eu estava numa busca muito grande na minha comunhão com Deus. E eu cheguei numa reunião de jovens e o pastor estava pregando. Irmãos, foi uma experiência muito diferente. Primeiro, porque eu não ouvi nada que o pastor pregou. Enquanto o pastor estava pregando, dentro do meu coração, estavam vindo algumas coisas muito profundas. Coisas assim, da minha identidade. Quem eu era. Como o Senhor me amava. O que Ele tinha feito por mim. Enquanto as pessoas estavam prestando atenção no pastor, eu estava com essas coisas vindo e vindo, mais do que pensamentos, mais do que ideias, mais do que teologia. Algo que estava ali gerando uma alegria, uma gratidão, um senso de pequenez, mas um senso de pertencimento e da glória de Deus. E quando o pastor terminou de pregar, ele fez algo que naquele dia eu não sei se ele ficou muito feliz. Ele falou assim: diante disso, que eu não sei o que era, que eu não ouvi, Jean, você pode orar por nós? Gente, eu estava tão pleno, de uma comunhão tão grande com o Espírito Santo. Eu orei uns 45 minutos. E eu chorava na oração. E aí alguns, quando eu terminei, porque aqueles 45 minutos para mim, é como se fossem alguns minutos apenas, e se eu pudesse eu não queria parar. Me veio só um pensamento assim: acho que eu já estou demorando. E eu terminei a oração, mas eu não queria parar. Eu queria ficar ali, orando. E aí alguns colegas chegaram para mim e falaram assim: Jean, o que aconteceu? Jean, entende? Às vezes nós podemos ter alguma experiência que transcende a situação convencional e normal. Um transbordar do Espírito Santo. Mas a nossa busca não é pelo transbordar. Se o Espírito Santo quiser transbordar em nós, amém, amém. A nossa busca é: Senhor, o que eu tenho feito na minha vida pessoal, que tem gerado oposição ao Espírito Santo do Senhor, está trazendo plenitude ao meu coração. Porque eu quero estar cheio de Ti. Uma vez que eu estou cheio de Ti, Senhor, o Senhor haverá de me guiar, de me dar sabedoria. E debaixo dessa sabedoria, Senhor, eu quero ser diligente. Mas essa espiritualidade, irmãos, não é apenas individual. Por isso o texto avança e nos diz o seguinte, coisa tremenda: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, muito da nossa espiritualidade precisa ser comunitária. E não pode estar presa apenas ao culto. Como é que nós vamos falar entre si
a respeito dos louvores do Senhor. Aqui hoje, alguns irmãos cantaram e nós adoramos juntos, que coisa maravilhosa. Mas como nós podemos usar esses dons e talentos de maneira mais comunitária para a nossa edificação, para que estejamos mais cheios do Espírito Santo? A igreja primitiva faz isso com muita clareza. Eles adoravam no templo, mas eles também adoravam, cultuavam de casa em casa. Irmãos, candeia, pequeno grupo, casas que se abrem. Irmãos, não é simplesmente uma estratégiazinha, não. É um princípio bíblico, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de um ambiente onde nós possamos orar um pelo outro, onde nós possamos encorajar um ao outro, onde os louvores estão presentes, onde a palavra está sendo ministrada uns aos outros. Portanto, a grande questão é: existem escolhas pessoais para você fortalecer a sua espiritualidade. Leitura da palavra, oração, entrar no seu quarto sozinho, orar em secreto, e o Pai que vem em secreto irá te abençoar, como diz a Escritura, mas há muito da nossa espiritualidade que é uma vivência entre nós, é uma vivência em comunidade. É por isso que desigrejado é a maior contradição da face da terra. Porque é alguém que acha que Deus vai concordar com ele, dele viver a espiritualidade dele, negando a relação, não é? A proximidade, a conexão com a noiva de Cristo. E que, beleza, não, eu só não vou na igreja, mas com Deus eu estou bem. Mentira! Se você está mal com a igreja, você acha que você está bem com o senhor da igreja? Pastor, mas às vezes acontecem coisas, a gente se fere, a gente acaba se decepcionando. Sim, é por isso que tem tanto mandamento uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Se ninguém errasse na igreja, não precisava perdoar. Aí a Bíblia manda perdoar. Por quê? Porque a gente erra um com o outro. E assim a gente aprende, cresce, e o corpo de Cristo é edificado. Suportar uns aos outros. Tem o suporte da gente ajudar o outro, mas tem o suporte de aguentar o outro também. Porque tem irmão que eu vou dizer para você, viu? Suportai-vos uns aos outros. Você tem que lembrar de você, Senhor. Me suporte para eu suportar. Não é? Me suporte para eu suportar. Faz parte, irmãos. Mas o que nós não podemos abrir mão é de uma espiritualidade que começa com a gente, começa no nosso mundo interior, passa pelo nosso quarto, vem para a nossa casa, mas que ganha esse espaço em comunidade. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso. E tudo isso, então, gera o que está no verso 21. Então, sabedoria, diligência, espiritualidade, para que nós possamos viver interdependência. Nós precisamos de interdependência. Dependência é muito perigoso. O Senhor não te salvou para você ser uma pessoa dependendo dos outros. Inclusive, uma das maiores mazelas, vocês sabem que a gente fala muito em discipulado aqui nessa igreja, porque nós cremos que os discípulos mais maduros precisam ajudar os discípulos que estão em amadurecimento a crescerem no Mestre. Nós cremos nisso, nós achamos que esse é o modelo de Jesus. Mas uma das maiores mazelas da igreja evangélica brasileira é uma distorção sobre o discipulado. E isso é extremamente perigoso. Quando a pessoa acha que o outro precisa depender dela. Uma relação em que o discípulo menos maduro está sendo dominado por um discípulo que deveria ser mais maduro. Posso namorar? Não posso. Eu posso aceitar esse emprego? Aí a pessoa deixa de ouvir o Espírito Santo para se tornar dependente da vontade de outro.
como se fosse por tabela, tipo assim, não, porque fulano tem autoridade espiritual, fulano tem autoridade de Deus sobre mim, o que ele fala, eu preciso ouvir e aceitar, porque senão vou ser rebelde. Não, o que ele fala tem que ser comparado com a vontade de Deus. O que ele fala não é inerrante e autoritativo como a Escritura Sagrada. E o bom discipulador não é aquele que toma decisões por você. Porque essa pessoa, na verdade, ele está vivendo discipulado. Só que o mestre do discipulado é ele. Ele tirou o mestre verdadeiro. Jesus se colocou no lugar do mestre. Porque o bom discipulador é aquele que te ajuda a você ouvir a vontade de Deus. Ele não determina a vontade de Deus. Ele te auxilia para que você tenha ouvidos e sensibilidade. Então, dependência é muito perigoso. Mas independência também é profundamente perigoso. Porque a independência te torna maior do que os outros. A independência gera um sentimento de autossuficiência, quando você não é autossuficiente. A independência parte do pressuposto que você não precisa de ninguém, quando na verdade você precisa sim dos outros. Então, nossa vida cristã não pode ser marcada por independência e nem por dependência, mas sim por interdependência. E como isso é gerado em nós? Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Considerando o outro. Dando um lugar especial ao meu irmão, à minha irmã, aos meus líderes. Tendo o coração de Cristo. Ao invés de eu me levantar e erguer, é dar o passo atrás. E falar, Senhor, será que a minha natureza está me empurrando para não perceber o valor do outro? E aí a gente começa a entender que na vida cristã, maior é o que serve. Maior é o que serve. Maior é o que anula a sua vontade no desejo de servir e abençoar. Maior é aquele que acalenta a alma no desejo de ver o outro, não apenas como importante, mas inclusive superior a você. E isso é tão forte, que no próximo sermão em Efésios, nós vamos ver como tudo isso, vem para o casamento e para a nossa relação com os filhos. A busca dessa sabedoria, essa diligência que nós temos que ter nas oportunidades que Deus abre para nós. Esse anseio profundo por uma espiritualidade vertical e horizontal, que vem de cima, o Espírito Santo de Deus sobre nós, mas que também se manifesta na nossa vida em comunidade. Tudo isso com interdependência. Você já pensou, dentro da sua casa, da sua família, o perigo de você ser independente, como também o perigo de você ser dependente? Tem gente com 50 anos que é dependendo dos pais ainda, matando o casamento, por dependência emocional. Não deixou o pai e mãe, deixou fisicamente, mas não deixou no sentido de entender que agora eu tenho um outro núcleo familiar, eu tenho uma outra realidade, eu tenho que honrar pai e mãe, mas numa dimensão diferente do que era antes. Pessoal, vai ser paulado o próximo, viu? Então você não pode perder não, o que nós vamos falar aqui. Esse negócio de submissão é bíblico? E o que é esse negócio de liderança masculina? Irmão, você vai se surpreender com algumas coisas. E a turminha? Como é que a gente cria essa turminha aí para a glória de Deus? Como é que a gente lida com o ensino aos nossos filhos? E os filhos? Como devem agir em relação aos seus pais? Tudo nasce disso aqui que nós vimos hoje, irmãos.
Tudo nasce disso aqui que nós vimos hoje. Portanto, eu queria que nós fizéssemos uma coisa. Nós temos pouquíssimos minutos, 5, 6 minutos. Mas eu queria que a gente tivesse esses 5 minutos de oração. Oração. Por sabedoria. Oração por sabedoria. Senhor, dá sabedoria a nós. Nos ajude, Senhor, a termos visão clara da Tua vontade. Mas nós vamos orar também para que o Senhor nos dê diligência, coragem, diante da direção que Ele der. Vamos embora, gente. Vamos andar, vamos agir. Não vamos perder as oportunidades que o Senhor concede a nós. Mas tudo isso no poder do Espírito Santo que habita em nós, estando cheios do Espírito Santo, para então vivermos sujeitos a Ele e sujeitando uns aos outros, numa relação de dependência para com Deus, mas interdependência quanto a nós, na nossa vida em comunidade. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Nós vamos adorar e orar. Enquanto o ministério nos conduz, eu queria que você, se você quiser orar em família, você pode puxar aí a sua família para junto. Mas se também, às vezes, você não está aí hoje com a sua esposa, seu esposo, você é solteiro, eu quero que você pegue alguém aí, abrace, faça, ó, vem aqui orar comigo. Ninguém orando sozinho, vamos orar uns pelos outros. Vamos nos achegar uns aos outros. E é um momento de intercessão, por sabedoria, por diligência, por espiritualidade, por interdependência. Vamos orar uns com os outros. Se você já terminou de orar em família ou entre amigos, irmãos, eu quero te convidar a repetir essa oração que eu vou fazer, para fecharmos esse momento de clamor diante do nosso Deus. Por favor, repita comigo essa oração. Te convido a fazer essa oração, sua oração também, nesta manhã. Senhor Deus, não queremos ser insensatos. Clamamos, Senhor, por sabedoria vinda de Ti, para discernirmos a Tua boa vontade. Senhor, faça-nos intrépidos, corajosos, dispostos, à medida
que as portas se abrem. Ah, Senhor, tira de nós todo medo diante da tua direção. Pai, enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito. E nos faz amar uns aos outros, a valorizar os nossos irmãos. Tira de nós o orgulho, a soberba, a independência, como também a dependência. Que venhamos, Senhor, depender somente de Ti, Senhor, mas que venhamos ser um auxílio mútuo como Teu povo. Nesta manhã clamamos, ó Deus, que todas estas coisas possam estar vivas em nós, porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora, meus amados,